Batei e vos será aberto, pois quem pede recebe, e para quem bate se abrirá. Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje o 17º domingo do tempo comum. E é com esse clamor do Salmo que nós cantamos, um trecho do Salmo 137, que a palavra de Deus nos aponta. Nós falamos com Deus e Deus nos escuta. E cantamos isso no Salmo. Quando nós gritamos e clamamos, o Senhor nos escuta. E da necessidade de sermos insistentes na vida de oração. Hoje no Evangelho, nós vimos nosso Senhor que ensina os seus discípulos a rezar. A base da vida de oração do judeu eram os salmos. Eles sabiam e repetiam aquilo. Existiam salmos para tudo. Salmos para lamentar, salmos para agradecer, salmos quando iam peregrinar a Jerusalém. Mas existe um detalhe interessante. Nosso Senhor convida os seus discípulos a uma nova forma de oração. Não aquela oração que os judeus costumavam fazer, mas convida-os a rezar de um novo modo. Diz o Evangelho que eles viram que Jesus rezava. E amados, eu penso que essa é a nossa primeira lição a partir da palavra de Deus hoje. Se até nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, ao se encarnar e assumir a natureza humana, estava constantemente em oração falando com o Pai, quanto mais nós necessitamos estar constantemente falando com Deus, constantemente em oração. E existe algo muito interessante na oração que hoje Jesus ensina a seus discípulos. Os salmos eram um modo de falar com Deus. Deus era chamado por alguns nomes: Elohim, El Shaddai, Yahvé, que manifestavam o poder de Deus. Deus que escolheu um povo em Abraão, Isaac e em Jacó. Deus que até mesmo libertou o seu povo da escravidão, que escolheu um povo para ser seu e que cuida desse povo. Esses nomes pelos quais Deus era referido no Antigo Testamento, nenhum deles manifestava familiaridade. Seria uma ousadia se achar família de Deus. Não. Nosso Senhor Jesus Cristo, ao ensinar os seus discípulos a rezar, ele disse: quando vocês falarem com Deus, digam: Pai nosso que estás nos céus. Essa palavra, Abá, com a qual Jesus ensina os seus discípulos a falarem com Deus, é uma palavra totalmente nova, inusitada. Tratar a Deus como Pai, na tradução original e mais perfeita, nem é a palavra Pai, como nós costumamos falar, não, é mais profunda. É aquele modo como criança, quando quer sobretudo pedir algo: papaizinho. É assim que Jesus ensina os seus discípulos a falarem com Deus, tratá-lo como Pai, família de Deus. Esses pedidos que são apresentados no Pai Nosso são pedidos onde cada um deles daria aqui uma profunda reflexão: que seja santificado o nome dele. É isso que nós pedimos quando rezamos o Pai Nosso. E se algum dia te perguntarem: ora, qual é a oração mais importante para vocês católicos? Responda sem medo e sem dúvida. Diga: a oração do Pai Nosso. Porque foi essa oração que nosso Senhor ensinou aos seus discípulos. E ela deve ser rezada todos os dias. Uma segunda palavra: dá-nos o pão de cada dia. Essa palavra pão aqui, não é só esse pão que a gente come quando está com fome. Não, a palavra aqui, lá do hebraico, é mais profunda. É um pão essencial, que já não será pão daqui a alguns instantes, mas verdadeiramente o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. É este pão que nós devemos pensar e lembrar quando rezamos o Pai Nosso. Pão da Eucaristia, o teu corpo em minha alma, em minha vida. Agora, fazendo uma correlação com a primeira leitura de hoje, nós vimos Abraão falando com Deus e meio que barganhando com Deus. A cidade de Sodoma e Gomorra era uma cidade que tinha se afogado em muitos pecados, haviam se afastado de Deus, e Abraão quer entender até onde vai a paciência e a misericórdia de Deus com aquele povo. Afinal de contas, Sodoma e Gomorra será destruída. Todos tinham se perdido e se pervertido. Dali, somente sairão 3 pessoas: Ló, sua esposa e seu filho. A esposa, quando está saindo de Sodoma e Gomorra, ainda olha para trás e vira, diz a palavra de Deus, uma estátua de sal, porque ainda estava presa ao que acontecia naquela cidade. A insistência de Abraão pela salvação daquele povo, e aquele povo não se salvou. Santo Agostinho diz que Deus, que te criou sem ti, não poderá salvar-te sem ti. Deus só não pode salvar uma pessoa: quem não quer ser salvo. E aqui
Vale também pensar na nossa vida de oração. Quantas e quantas vezes nós pedimos por alguém, pela conversão de alguém, talvez aquela pessoa que está lá na sua casa, membros da nossa família que estão distantes de Deus, estão com o coração afastado de Deus. Nós devemos fazer isso, como Abraão, insistir pela salvação dessas pessoas, para que tenham um encontro verdadeiro com o nosso Senhor. Mas o Senhor vai respeitar a liberdade desse coração. Deus não quer escravos, não quer robôs, não quer máquinas. Deus quer filhos que abram o seu coração e o amem verdadeiramente. É interessante que nós pedimos a Deus: Senhor, dá-nos o pão de cada dia. Era mais fácil se a gente pedisse assim: Senhor, dá-nos o pão da vida toda. Mas na pedagogia de Deus, Ele quer que dependamos dEle a cada dia. O Senhor é um Pai que quer ser amado e buscado. Deus espera-nos a cada dia com o coração voltado para Ele. Porque senão nós seríamos como aquele filho lá da parábola do filho pródigo, lembram? Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Deus não quer que isso aconteça conosco. Ele espera que nós a cada dia voltemos o nosso coração para Ele, que dependamos dEle, que queiramos estar com Ele a cada dia de nossas vidas. Agora, nosso Senhor diz assim: até vocês que são às vezes maus, que têm seus pecados, gostam de dar coisas boas para os seus filhos. Quanto mais Deus, que é um Pai do céu que ama-nos. Ele quer dar tudo de bom, quer dar o melhor para vocês, sobretudo o Espírito Santo. O Senhor diz assim: olha, quem pede recebe, quem procura encontra, e quem bate a porta se abre. Mas a verdade é que nem sempre é assim. Às vezes a gente faz pedidos que a gente não recebe. Quantas vezes eu pedi coisas que não recebi? Imagino que você também. Às vezes a gente pede umas coisas e Deus não atende. Mas ainda assim é preciso crer que Ele é um Pai que nos ama profundamente. Faça-se agora uma pergunta: se Deus atendesse todas as suas orações que você fez até hoje, você ainda estaria com Deus? Pense, se Deus tivesse atendido todos os seus pedidos e desejos, onde você estaria hoje? Eu gosto de dizer, e assim eu concluo: Deus é um Pai de amor, que sempre atende às nossas necessidades, nem sempre às nossas vontades. Que a oração do Pai Nosso, e que você deve fazer a cada dia da sua vida, seja para você também uma fonte de vida e de esperança a cada dia, renovando a confiança em Deus, esse Pai de amor que cuida de nós como filhos amados seus.